Olá a todos, olá a todas. Hoje a gente vai falar sobre a documentação não escrita, algumas possibilidades de análise desse tipo de documentação. E aí eu queria comentar com vocês em linhas gerais que para ler um documento que não é um documento escrito, e olha o que eu falei, ler um documento, seja, qualquer tipo de análise possível passa por uma primeira leitura, é preciso lembrar que algumas regras são inescapáveis para quaisquer tipos de documentos. E essas regras são: toda documentação é fruto de intencionalidades humanas. Então ela tem autor ou um grupo de autores, esses autores tentaram dialogar com uma tradição maior, tentaram imprimir ali a sua marca, e isso é importante que a gente saiba, né? Então nenhuma imagem, nenhuma estátua, nenhum filme, nenhum documentário, nada da cultura material, enfim, toda documentação que não é escrita, assim como a documentação escrita, ela não é inócua. Ela não existe de maneira aleatória. Ela está ali como um projeto. Ela está ali como um projeto que precisa ser lido e entendido no seu contexto de produção, nas suas lógicas de produção. Então essa é a primeira coisa e a mais básica. A segunda é entender que essa noção de documentação histórica, ela é muito recente, se pensarmos a história como uma disciplina, né, desde o século XIX, mas também não é nenhuma novidade. Né? Pelo menos desde os anos 60, com mais ênfase ainda, a partir dos anos 70 e 80, se fala muito nessa multiplicidade de fontes históricas, numa lógica de que documento histórico é nada mais, nada menos do que tudo aquilo que foi produzido pelo ser humano e sobreviveu a seu tempo, né, e conseguiu ser de alguma forma curado, colocado como em algum lugar de memória, e por isso a gente consegue acessá-lo e estudá-lo, isso não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade, mas as pessoas continuam, as pessoas, quero dizer, os historiadores e historiadoras, nós continuamos, eu faço uma autocrítica, muito centrados no texto escrito. A gente tem muito mais capacidade de lidar com informações escritas do que de conseguir lidar com documentos, com informações que estão contidas em documentos não escritos. Né? Então, eu não sou nenhum especialista, tampouco em teoria da história, ou mesmo em metodologia, mas como todo historiador, eu preciso ler teoria, eu preciso me abraçar de metodologias outras para enriquecer a maneira pela qual eu faço o meu ofício. Né? Eu diria que é impossível a gente fazer qualquer tipo de estudo se a gente não tiver um raciocínio teórico por trás, um raciocínio metodológico por trás. São duas coisas diferentes, mas que caminham absolutamente juntas com o produto que eu apresento. Né? Bom, se a gente for começar a pensar a partir do mais óbvio que vem na nossa cabeça, imagens. Né? Então, se não é um texto, é uma imagem. Normalmente o cérebro da gente faz essa relação. Pois bem, se não é um texto, é uma imagem, que tipo de imagem é essa? Quando eu pego textos, normalmente de vocês, dos meus alunos, trabalhos finais ou coisa assim, normalmente aparece assim, nesta foto, lembra que fotografia é um tipo de imagem, né? E a fotografia só existe a partir ali da virada do século XIX para o XX e se torna uma mídia, um meio de comunicação mais comum a partir do século XX. Né? E hoje a gente vive inundado de fotografias. Então a fotografia é uma maneira de enquadrar o mundo, mas reparem, uma coisa não muda. Há sempre um autor que enquadra o mundo. Então, mesmo que eu bata uma foto qualquer, ela não é um instante de verdade. Ela registra uma versão de uma história, assim como tantas outras. Ao mesmo tempo, a fotografia ela serviu para nós, do século XX e XXI, como uma educação visual. Né? Tanto a foto quanto o vídeo depois. Né? O vídeo começa com uma evolução da fotografia, uma fotografia em sequência, várias fotografias formando uma sequência animada, como na experiência do Muybridge, né? Que vou colocar pra... Muybridge já era um fotógrafo famoso quando o então governador da Califórnia pediu que ele provasse através da fotografia que durante um galope um cavalo ficava assim com as 4 patas no ar. Assim, o governador conseguiria vencer uma aposta feita com os amigos frequentadores do jockey. Com a ajuda de um disparador elétrico, Muybridge conseguiu fotografar quadro a quadro o galope de um cavalo, provando que em determinado ponto,
o cavalo ficava com as 4 patas no ar. A sequência de fotografias feitas por Muybridge inspirou os criadores da animação e do cinema, que perceberam o efeito mágico da disposição das fotografias quadro a quadro. Muybridge expandiu seu experimento e analisou os movimentos de outros tantos animais, além de movimentos do homem em diversas situações. O material produzido por Muybridge é usado até hoje por animadores do mundo inteiro, que buscam entender a mecânica dos movimentos para produzir suas animações. Mas esse vídeo mostra uma certa educação do olhar. Repara que ele mostra pra gente um cavalo correndo aparentemente em câmera lenta, na verdade ele parecia bastante rápido à época, né? Mas ela veio para contrapor o que se imaginava da maneira pela qual os cavalos andavam, caminhavam. Vou mostrar para vocês algumas pinturas, aquarelas, feitas antes ou mais ou menos à época dessa filmagem, e vocês vão perceber que os artistas não conseguiam ver o que para nós é óbvio, que o cavalo não corre como eles viam, que é abrindo as 4 patas ao mesmo tempo no ar, mas sim com um movimento muito particular das patas, né? Isso não é captável ao olho nu se eu não tenho a educação do olhar. Então, isso eu quero dizer, o meio visual do qual a fotografia e os vídeos são os mais comuns para nós, hoje em dia, eles são nada mais, nada menos do que algo que também educa o nosso olho. Mas nós temos que pensar que sociedades anteriores às nossas, que lidaram com outros tipos de fontes visuais, mas que não eram a fotografia, educaram os olhos dos nossos antepassados de outras maneiras. Então, um exemplo aqui para a gente pensar sobre um outro tipo de educação do olho. O Théodore de Bry, que eu comentei com vocês ao longo do curso, quando eu falei de outras fontes, comentei do Las Casas lá atrás. Vocês têm gravado isso na aula do 31/8. Mas, não custa eu lembrar que no de Bry, feito no século XVI, existe uma série de lógicas. Não é uma foto. Aquilo é uma gravura. A gravura é um tipo de imagem que tem uma história própria, uma lógica própria. Ela é feita para ilustrar papel, né? Ela pode ser feita de diversas maneiras, ela pode ser uma calcografia, uma xilogravura, quer dizer, técnicas a partir de madeira, quer dizer, você faz primeiro um molde em madeira, depois ele funciona como se fosse um enorme carimbo, né? Ele vai carimbando gravuras ao longo do tempo. Ou ele pode ser feito em prata ou outro tipo de metal, e aí é uma tecnologia um pouco posterior, mas que enche de muito mais detalhes, ela pode ser colorida ou não. No caso das do de Bry, eram feitos pelo próprio estúdio da família de Bry, que é uma família calvinista, né? Para ilustrar relatos sobre a América que vendiam igual água. E aí a gente viu que ele usa cânones anteriores. Então as pessoas que estavam acostumadas no século XVI a ver imagens, porque não é todo mundo, estavam acostumadas a ver imagens como aquelas, que trabalhavam com cânones do Renascimento, cânones greco-romanos reinterpretados ali na virada do século XV e durante todo o século XVI. Aquilo educou os olhos das pessoas. Então é muito interessante que a gente perceba isso. A imagem tem uma dupla lógica. Eu posso interpretá-la, mas eu preciso lembrar que ela também condiciona a maneira pela qual o historiador ou qualquer outra pessoa interage com essa imagem. Para analisar imagens, é imprescindível também que eu conheça textos. Então, sobre o que aquela imagem se refere? Se cai uma foto na mão de vocês, se cai uma gravura do século XVI, se cai um quadro do século XIX, se cai, enfim, qualquer tipo de imagem estática, que pode ser tanto fotográfica quanto produzida na forma de gravura, desenho, aquarela, pintura, todas elas com técnicas, com lógicas próprias, a gente precisa pensar que ela sozinha me diz muito pouco. Como me diz muito pouco qualquer documento que cai na minha mão sem outras informações ao seu redor. Quer dizer, circunstanciar a produção daquela imagem me ajuda muito a pensá-la. Quem a produziu, em qual contexto, a que público se destinava,
o que ele foi mobilizado por aquela pessoa naquela imagem. E isso também é um dos passos para analisar bem uma imagem. E por fim, uma boa imagem se constitui como uma série de imagens. Então, por exemplo, se eu quero analisar um tema com vocês, a memória do Cortés. Então eu vou perceber, por exemplo, que no século XIX, a imagem do Cortés não surgiu do nada. O quanto esses artistas do século XIX se basearam em representações do século XVI, do século XVII, do século XVIII. Quantas essas imagens dialogaram entre si. Então teve uma que foi muito icônica e vários outros artistas ou copistas desses artistas dialogaram com essas imagens. Então reparem, ao instituir uma série delas, né, uma série, vamos supor, 5, 10, 20, 50 imagens, dependendo do tempo que eu tenho para analisar e da sorte que eu tenho também, eu consigo perceber essas constâncias. Tá? Então ele sempre aparece de barba, ou ele aparece mais ou menos de barba. Por que será que a barba é um atributo tão necessário de ser colocado, né, num homem branco conquistador? Ele aparece de armadura, ele aparece sem armadura. O que será que essa armadura quer dizer? Está colocando na função de um soldado. Ele aparece ao lado de outras pessoas, ele aparece sozinho, ele aparece do lado da malinte, ele aparece sem a malinte. Então há um silenciamento da mulher, há um protagonismo feminino, ou há um colocar da mulher, mas há um condenar do papel dessa mulher. Enfim, as imagens também contêm um diálogo próprio entre si, maneiras pelas quais os artistas se apropriam umas das outras coisas. Né? Enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou mostrando em outras séries documentais que vocês podem encontrar online exemplos disso que eu estou querendo dizer. Né? Exemplos de como artistas se apropriam dos trabalhos uns dos outros para estudo, mas também para um diálogo efetivo. Né? Então, o que está ilustrando para vocês agora é justamente um quadro maravilhoso do Velázquez, chamado As Meninas, pintado no século XVII, na corte espanhola, retratando a família real, né? E depois a apropriação que o Picasso vai fazendo uma série de imagens sobre elas. E tantos outros artistas se apropriaram desse quadro As Meninas, né? Que inspirou muitas coisas, inclusive passagens maravilhosas do Foucault no livro A Palavra e as Coisas. Bom, então para vocês perceberem que quanto mais eu sou letrado, quanto mais erudição eu tenho, melhor eu consigo imaginar que símbolos e que signos os pintores, os artistas, os fotógrafos, enfim, os produtores de imagens têm ao seu dispor quando eles criam as suas imagens sobre determinado evento. Né? Então, ler é um ato fundamental de entender uma imagem. Mas ela não basta em si. Né? Códigos visuais, como eu estou querendo dizer para vocês, também são criados no visual. E eles são reapropriados o tempo inteiro. Então, vou mostrar para vocês o que acontece, por exemplo, com a chamada alegoria da América. Né? A América, no século XVI, é pensada de maneira alegórica. Então, a alegoria, o emblema, o sinal, isso que vocês estão vendo aqui, é um tipo de imagem, né, muito clássica, ou seja, ela representa algo, uma ideia abstrata de algo, a partir de uma imagem que sintetiza essa ideia inicial, né, isso significa alegoria, e no caso da América, assim como da de outros continentes, ela foi sintetizada a partir da ideia de uma mulher. Mas dá uma olhada em algumas imagens da Europa dessa maneira, né? Reparem, a Europa, quando retratada de maneira alegórica, vocês estão vendo alegorias. Essas alegorias podem ser na forma de gravuras, normalmente, que é o que vocês estão vendo aqui, mas elas também poderiam aparecer em mapas, em algumas pinturas, e aí vai. Essa imagem vai aparecer muitas vezes. Repare, a Europa sempre aparece vestida com atributos de realeza, com atributos de religião cristã, mostrando que ela é farta em riquezas, mas ela também é farta em civilização. São atributos que os próprios europeus vão dizer que são atributos da civilização. Repara quando eu começo a ver imagens, por exemplo, da Ásia, né? E você repara que a Ásia tem roupas também, mas são roupas consideradas pelos europeus que produziram essas imagens como mais exóticas. Ela tem atributos religiosos, por exemplo, aparecem turíbulos, né? Mas esses turíbulos, esses incensários,
já não mostram uma religião cristã, portanto uma religião abaixo, quer dizer, eles são civilizados, pero no mucho, né? Mas não tanto. E também aparecem animais diferentes, mas certamente muita riqueza. Então essa ideia de que a Ásia é a coisa mais próxima da Europa em termos de civilização, ainda assim não é a Europa que seria a epítome da civilização. Lembrando que os europeus fazem isso, não é porque a Ásia tem muito mais riqueza, tem civilizações de milhares de anos, coisas que os europeus simplesmente desconhecem naquela época. Então isso é uma constituição, quero que vocês percebam que não é uma naturalização, nunca é uma foto de como era a Ásia, né? Isso tem a ver, eu estou mostrando séries para vocês entenderem isso. Logo depois a gente pensa a África, né? A África foi desenhada então como essa mulher. Originalmente a questão da pele, reparem, é uma abstração, né? A pele escura, os atributos racializados, nem da Ásia, nem da África são importantes, então ainda não existe essa noção de uma racialização das figuras africanas, nem das figuras asiáticas, essa ideia do olhinho puxado, né? Do nariz, da boca do africano, isso é uma coisa muito mais do século XVIII, XIX, né? Que lida com a noção de raça, muito mais do que o período que a gente está de fato analisando aqui. Mas aí quase não há roupas, né? Há riquezas, certamente, mas essas riquezas estão longe da civilização. Quase que um convite para venha a civilização pegar essas riquezas aqui. Animais selvagens, né? Então a África já é muito mais perto da noção de barbárie, né? E quando a gente vê as da América, aí é da barbárie, talvez para selvageria, né? Certamente a América é a mais nua de todas essas coisas, de todas as alegorias dos continentes. Ela é normalmente associada ao canibalismo, então ela está sempre com partes de corpos por perto, muita riqueza, riqueza de minerais, então prata, ouro, aparecem riquezas do mundo natural também, vegetação deslumbrante, uma fauna completamente exótica, mas imensa, também com um convite, venha me civilizar, venha me livrar desse paganismo. Então não há roupa, não há fé institucionalizada, não há lei. Então reparem, essas imagens são carregadas de um imenso simbolismo dos seus autores. Então eu só quero que vocês entendam. As imagens, quando a gente constitui séries, a gente consegue perceber permanências e apropriações discursivas umas das outras. Isso requer tempo, requer treino. Só estou chamando a atenção das possibilidades de trabalho que a gente tem quando a gente analisa imagens estáticas. Bom, sobre filmes a gente vai falar bastante na última aula, né? Na última aula sincrônica, antes da aula de fechamento, né? Então na quinta semana, se não me engano, a gente vai falar bastante sobre como analisar filmes. Então me interessa aqui falar com vocês, rapidamente também, mais uns 15 minutinhos, sobre uma outra forma de produção de documentação, que é a chamada cultura material. A definição de cultura material é muito simples, né, para nós, quer dizer, tudo que é literalmente material, que tem materialidade, e que, portanto, deve ser lido dentro dessa lógica tridimensional da materialidade. Existem outros documentos, claro, outras formas de documentos. Aqui aí seria quase leviano da minha forma, mas não saberia analisar com vocês. Isso aqui eu sei analisar mais ou menos. Sou casado com uma arqueóloga, o que ajuda a entender um pouquinho de cultura material. Se vocês olharem, fuçarem aqui atrás, deve ter objetos de cerâmica indígena e coisas, restos de escavação para lá e para cá, partes do laboratório que a pandemia deixou na minha casa. Bom, de qualquer forma, o que eu quero dizer para vocês, tudo pode revelar informações importantes sobre seres humanos. Então, eu vou projetar para vocês, por exemplo, 4 salas de aula. Né? São fotografias de culturas materiais. Não me interessa pensar a foto em si, vamos supor que vocês estivessem ao vivo nesses lugares. Claro que se a gente estivesse pensando de verdade, tem que pensar em enquadramento, o que quis dizer é uma foto. Né? Mas eu estou tentando fazer com que vocês pensem a materialidade dentro da foto. Para além do enquadramento, para além dos discursos de imagem que tem ali. E eu perguntasse para vocês, qual é a mais antiga? Tá vendo? Todo mundo sabe dizer. Qual a mais nova? Ou as mais novas, as mais recentes? Né? Qual a mais pobre?
qual a mais rica. Então, a partir dos objetos que estão dispostos num lugar, a maneira pela qual eles estão dispostos, eu consigo tirar informações muito básicas. Primeiro, a funcionalidade dessa sala. Quando eu vejo carteiras enfileiradas, um quadrinho ali na frente, eu pressuponho uma sala de aula. Eu estou lendo o espaço com vocês. Repare, os objetos contidos nesse espaço. Parece óbvio, mas a gente não faz isso no nosso dia a dia como historiador. Eu estou chamando a atenção para vocês sobre como tudo tem história. Além disso, além dos objetos, a disposição deles no espaço, eu posso pensar as concepções de ensino que estão ali presentes. Porque por mais diferentes que sejam essas 4 salas de aula que vocês têm diante de vocês, todas elas têm a mesma lógica. Nenhuma delas pensa o aluno como um ser ativo na aprendizagem, mas como um ser passivo. Tal qual esse vídeo que eu estou falando com ninguém enquanto eu gravo, estou falando olhando para uma tela de um computador, imaginando um aluno ideal. Nessa relação que vocês estão vendo na sala de aula, também o professor fala, entre aspas, sozinho. Porque os alunos têm que ficar quietinhos, ouvindo. Eles estão sentados, tem um professor ou uma professora de pé. Ele é o detentor, ou ela é a detentora do saber, e esse saber vaza pela voz, pelo quadro, ou pelo qualquer tipo de recurso audiovisual que tenha, para alunos que ficam ali sentados, ouvindo, pensando. Quando eu tenho sorte como professor. Quer dizer, é um modelo passivo de aprendizagem. Existem outras formas de sala de aula, em que os alunos estariam dispostos em grupo, em que haveria mais de um quadro, em que haveria o professor poderia ficar de maneira peripatética, perambulando entre os alunos. Enfim, há N maneiras de conceber um espaço de sala de aula, inclusive sem o espaço de sala de aula, mas ao mesmo tempo, essas imagens, por mais distintas que elas sejam, mostram uma única concepção de ensino em todas elas. Uma concepção que a gente vai dizer que ela tem uma longa tradição, claro, né, dos tutores da Antiguidade, da Idade Média, das universidades da Idade Média, que constituem esse modelo do professor que fala numa cátedra e os alunos absorvem aquilo. Isso foi um pouco da igreja, né, essa maneira de falar e os alunos absorverem. Mas isso depois passa pela Revolução Industrial, e a nossa escola hoje é fruto da Revolução Industrial. Então toca sinal como toca na fábrica, né? E os corpos se tornam dóceis. Eles obedecem ao sinal, podem até resistir. Né? Não quero me levantar. Mentira, todo mundo levanta. Faltando 5 minutos para o sinal, a pessoa já está arrumando material para sair. Mas quando o sinal toca de volta, as pessoas vêm devagar e aí vai. Então tem uma resistência, mas tem uma educação do corpo como tem uma educação na fábrica. A gente é fruto do relógio, né? Existem sistemas de punição, janelas altas, né, para que eu não veja o lado de fora. Então, há um imenso diálogo que quanto mais vocês estudarem sobre história da educação na virada do século XIX e do século XX, melhor vocês conseguem entender a cultura material de uma sala de aula. Né? Olhando para as carteiras, vocês percebem que são carteiras individualizadas, na sua maior parte. Algumas são em grupo, então antigamente você sentava em duplas. Isso pressupõe um tipo de ensino. Se você senta em grupo, outro tipo de ensino. Se você senta individualizado, essas células individuais que devem replicar o conhecimento, isso é muito fabril. Né? Tem um conhecimento que deve aparecer quase como se fosse um carimbo na cabeça de cada aluno. Então, ler o espaço e ler a cultura material nesse espaço é algo que nós historiadores deveríamos fazer cada vez mais para enriquecer os nossos trabalhos. Vou falar, por exemplo, de mim. Então, somente um exemplo para a gente ir encerrando o nosso vídeo. Não queria que passasse muito aí dos 30 minutos para não ficar muito canseira. E qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição. Me escrevam, me mandem todo tipo de dúvida pelo mural. E na eventualidade posso gravar um segundo vídeo, um áudio, tanto faz, tá bom? A gente não precisa parar um bate-papo por aqui. É só para deixar vocês com vontade, instigados a fazer mais do que simplesmente ler textos. Se vocês fizerem isso bem até o final da graduação, tá maravilhoso. Mas se vocês fizerem um pouquinho mais maravilhoso ainda. Então eu me lembro quando eu estava no México para fazer meu doutorado, eu tive a sorte de fazer meu doutorado com uma bolsa sanduíche, que se chamava à época, hoje trocou de nome, não sei como é, mas um pedaço do meu doutorado eu fui fazer na UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México, sob orientação do professor Federico Navarrete. Isso era a virada do ano 2000 e... deixa eu ver... 2006 para 2007. Acho que foi isso. Fiquei lá alguns meses, de um ano para o outro,
E depois tive a chance de voltar algumas vezes, né? Mas esse período eu fiquei longamente. E eu fiquei, até hoje eu nunca esqueci o endereço, né, já tanto tempo atrás, mas fiquei numa ruazinha chamada Paris, no número 10 da Rua Paris, numa espécie de pensão / hotel para quem fica de longas estadias no México, né? Eu fui para lá pensando um pouco eu queria pensar um pouco a memória da conquista, mas não só isso, a memória, o que aconteceu com os indígenas na memória do México, como é que o século XIX concebeu o estudo do século XVI, XVII, enfim, do passado colonial, né? Como é que um século que se imagina rompendo com essa lógica, imagina essa lógica com quem ele imagina romper, né? É sempre a história como ruptura, né? E eu queria pensar as permanências, queria pensar as reapropriações. Mas eu acordei para minha tese, eu acho, assim, o grande estalo foi que todo dia pela manhã eu acordava, tomava café, era um micro apartamento, assim, com um buraco na parede. Enfim, era o que dava para pagar com a bolsa, mas estava muito feliz, muito entusiasmado. Tomava café e era longe pra caramba da UNAM. Eu tinha que sair de lá, andar 30 minutos até uma estação de metrô, pegava um metrô, baldeava 2 vezes, era 1 hora e pouco de trajeto de metrô, e depois ainda mais uma linha de ônibus até chegar ao UNAM. Mas nem todo dia eu ia para a UNAM, às vezes eu ia para outro lugar. Mas de qualquer forma era quase 2 horas para ir, mais de 2 horas para ir, mais de 2 horas para voltar. Uma epopeia, mas quando a gente é moleque, quando a gente é jovem, está empolgado, tudo é válido, né? Era o que tinha e eu estava muito feliz. Mas eu passava todo dia em frente a uma estátua que eu vou mostrar para vocês agora e que eu mostrei muito de passagem ontem, que é a estátua do Cuauhtémoc, né? A gente já sabe a essa altura do campeonato quem é o Cuauhtémoc, que não sabe, disfarça, pesquisa, e aí você sabe. Mas é o último Tlatoani azteca, né? O último Tlatoani de México Tenochtitlan, preso lá em agosto de 1521. Bom, e essa estátua não tinha uma pichação. Essa estátua nunca tinha um cocô de pomba, né? A criançada que andava por ali sabia exatamente quem era. As escolas batiam fotografias ali. E aí me deu um clique. O México tem uma cultura diferente com o seu patrimônio visual, né? Com a ideia de uma cultura material patrimonializada. No Brasil, ninguém tem a menor noção de quem é aquele busto que está naquela estátua, ou aquela pessoa de cobre que está sentada em determinado lugar. São raras as exceções a essa regra. As pessoas picham, cheio de cocô de pomba de novo. Então, nós temos uma outra relação menos monumentalizada, menos patrimonializada com a nossa memória do que a do México. Então, a partir da diferença, me ocorreu a ideia de pensar aquela especificidade mexicana, né? E junto com isso, no final de semana, eu fui à Catedral do México e um guia ofereceu os serviços para mim, o senhor Hernandes, um pouco esqueci o nome dele, deixei anotadinho para nunca me esquecer. E a maneira pela qual ele me explicou, num giro ali pela catedral, me disse muito mais sobre essa memória histórica dos mexicanos do que em si sobre o que ele estava falando sobre a catedral. Eu lembro alguns detalhes, algumas coisas, aí vai, mas me interessava ele falando essa ideia do povo mestiço, da constituição de uma mestiçagem, e aí vai, né? E eu pensei, puxa, que será que história é essa dessa mestiçagem? Afinal de contas, nós brasileiros também nos imaginamos como um povo mestiço, mas de forma muito diferente, tá, dessa dos mexicanos, não é isso? E aí, a partir dessa diferença, do pensar dessa diferença, nasceu o estalo da minha tese, né? Da ideia da pátria mestiça mexicana, né? Que mestiçagem é essa que enaltece o índio morto, silencia o índio vivo, silencia qualquer outro tipo de povo e vai criar a raça cósmica que eu expliquei para vocês ontem, a partir da obra do Vasconcelos, por exemplo, né? E aí, claro, não dá para falar da tese rapidinho aqui, mas a estátua do Cuauhtémoc foi o primeiro estalo para isso. A ideia de que foi justamente E eu fui pesquisar como é que aquela estátua foi construída, quem a comissionou, quem a pagou, quem a fez, qual a concepção estava ali por trás,
como aquela estátua era feita, como ela dialogava com cultura visual produzida anteriormente, desde mapas até imagens que ilustraram textos muito clássicos da virada do 19 para o 20, durante todo o século 20, quadros do romantismo, enfim. A partir daquele momento eu fui entender como no Porfiriato, ou seja, no final ali do século XIX, havia dinheiro, condições materiais, inclusive, de transformar o México num país civilizado. Então reparem, essa ideia de que o México queria deixar de ser um país visto como bárbaro e passar a ser um player internacional, e para isso precisava ter um passado de longa data, e foi monumentalizando esse passado, né? Foi pensar as resistências, as coisas, e aí vai. Mas reparem, é muito importante, não só para a gente ter insights, como eu estou descrevendo aqui, mas depois para a gente poder estudar essa produção de imagens, a produção da cultura material, para além da dos textos. Quanto mais o historiador consegue fazer essa mistura, né, conseguir trabalhar com todos os tipos de fontes, dependendo, claro, de qual o seu objeto, de qual o seu objetivo como historiador, como historiadora, melhor, tá bom? Enfim, era isso. Muito obrigado, um abraço.